Sabrina já chegou. Gente, olha só. Vão logo mandando o aviãozinho aí para convidar a galera para nossa live, segunda parte. Nossa live foi muito legal na semana passada. A Sabrina esteve aqui falando para as pessoas físicas sobre planejamento financeiro, como a gente ia enfrentar aí as dificuldades dessa crise. E agora a gente, olha, antes da gente começar, antes de eu chamar aqui a Sabrina já tá aí? Já está. Eu queria falar um pouquinho para vocês da AGE. Para quem ainda não me conhece, eu sou Laudiceia Duarte, sou contadora, sou associada da AGE, estou diretora financeira contábil dessa Associação de Jovens Empreendedores e eu quero aproveitar a oportunidade aqui e mostrar para vocês uma novidade da AGE em primeira mão. Peraí. Olha só o nosso site novinho. Você que está participando aqui dessa live, se você ainda não conhece a Associação dos Jovens Empreendedores do Estado do Pará, conheça, dá uma passeadinha aí no nosso site agepará.com.br e conheça aqui um pouquinho da história da AGE, sobre a associação, conheça os diretores, o ex-presidente. A gente está aí há 2 anos e meio, formando líderes, conectando pessoas, e você pode vir aqui, ó, seja um associado e venha fazer parte da Associação dos Jovens Empreendedores do nosso estado. Vamos crescer aí o nosso estado com a presença de empreendedores, formar lideranças. Esse que é o objetivo, estar aí cooperando um com os outros. Gente, vão chegando, vão subindo o coraçãozinho, vão mandando esse aviãozinho, chamando gente para cá, para nossa live, que agora eu vou convidar a Sabrina. Só um minutinho. Sabrina, cadê Sabrina? Vamos lá, cadê essa mulher maravilhosa? Eu vou apresentar aqui. Oi, Sabrina, boa noite. Seja muito bem-vinda, querida. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou aqui fazer as honras da casa, apresentar a nossa convidada especial, que pela segunda-feira consecutiva está aqui conosco, compartilhando conhecimento. Essa mulher é incrível, gente. Eu vou fazer a apresentação dela aqui. Vamos lá. Sabrina, ela é administradora, mestranda em economia aplicada pela UFPA, educadora financeira, apresentadora de TV. Gente, eu fiz uma cola aqui, tá? Porque o currículo dessa mulher é muito extenso e eu vou falar o resumo do resumo. Ela é pioneira e idealizadora do único quadro de educação financeira da TV paraense, Momento de Finanças, lá na RBA. Colunista de finanças na Rádio Cultura FM, consultora e assessora financeira pessoal e empresarial, é palestrante e criadora de conteúdo digital. Engatou aqui. Criadora de conteúdo digital, e ela está aqui mais uma vez com a gente, para a gente conversar um pouquinho sobre como a gente vai se organizar. A gente está voltando, está retomando aí essa atividade, né, Sabrina? E agora, como é que vai ser? Olha só, gente, eu vou só deixar vocês aqui por dentro do que aconteceu na semana passada. Na semana passada, a gente conversou aqui sobre como você é autônomo, você é pessoa física, você é microempreendedor, mas e empresário, mas a gente falou para a pessoa física, né? Como ela ia ter que organizar as finanças para que ela pudesse também, agora nesse momento, a gente vai falar sobre planejamento financeiro empresarial. Mas antes a gente precisava primeiro arrumar a casa dentro lá da nossa casa, das nossas finanças, para que isso também não refletisse aqui na nossa empresa, não é verdade, Sabrina? Então, Sabrina, seja muito bem-vinda mais uma vez. Boa noite para você. Vamos lá, vamos começar a nossa live. Dê boa noite aí para a galera. Fique à vontade, meu amor. Olá, boa noite a todos que estão participando aqui da live conosco. Obrigada mais uma vez à AGE, obrigada mais uma vez a Laudiceia pela oportunidade. Gente, o nosso segundo encontro, então, de repente, para você que não assistiu o primeiro, tá salvo lá no Instagram da AGE também, né, Laudiceia? Tá salvo lá no Instagram, você tem como assistir toda a live, foi bem, assim, bem interessante.
E hoje a gente vai falar justamente sobre a retomada das atividades para pequenas, microempresas, autônomos e profissionais liberais também. Então é bem interessante, eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez e boa noite a todos. Inclusive, vocês já podem ir deixando as perguntas de vocês aqui ou qualquer dúvida relacionada ao tema que a gente vai debatendo no decorrer da live. E compartilhem, gente, manda aviãozinho aí pra gente ajudar mais e mais empreendedores com esse nosso bate-papo aqui. Eu tô mandando aqui, viu, Sabrina? Tô chamando a galera aqui para participar. Vamos compartilhar a nossa live, galera. Vamos chamar o pessoal, vamos subir coraçãozinho. Vamos... Ai, peraí. Pronto, já chamei uma galera aqui. Sabrina, vamos lá, eu vou começar aqui. Primeiro, a gente vai precisar se reorganizar financeiramente, né? Mas muitas pessoas acham, Sabrina, e isso não é de agora, como a gente falou na edição passada da nossa conversa, você falou como estava o cenário econômico paraense, como estava essa questão financeira, como estava o padrão financeiro das pessoas. E a gente viu que o cenário já não era muito bom, né? Que a nossa realidade não era uma realidade muito boa, não era muito favorável. E aí a pandemia veio e só fez agravar. As pessoas não entendem a importância de ter um planejamento financeiro nas suas empresas. E aí eu quero perguntar para você, Sabrina, qual é a importância desse planejamento financeiro para as micro e pequenas empresas, principalmente agora, nesse momento de retorno das atividades? Bom, gente, a gente precisa entender também o que esperar dessa retomada das atividades. Bom, a economia brasileira ela vai passar por um enfrentamento bem dificultoso com a retomada das atividades por conta de dois fatores, tá? Obviamente, um é pela baixa de consumo que já vem, digamos assim, caindo um pouquinho em decorrência da pandemia e, obviamente, o segundo quesito seria justamente essa dificuldade econômica financeira de retomar com as atividades, tanto em serviços industriais, quanto varejo, de comércio, etc. Então, a gente tem que esperar uma retomada um pouco mais lenta, um pouco mais desacelerada, de fato, até para impulsionar melhor esses negócios locais, os pequenos, os grandes, a terem uma retomada um pouco menos agressiva, um pouco menos brusca, até porque a pandemia já foi bastante agressiva, né? Então, na verdade, quais seriam aí as dicas para diversos setores da economia, de fato, de atividade? Gente, a ordem é organizar a casa, como a Laodiceia falou, a ordem é pôr em organização as tuas dívidas, é aquilo que a gente já falou lá na primeira live, é pôr em organização do maior para o menor sempre, tá? Em ordem crescente, de fato, do maior para o menor. A ordem é organizar. E eu estabelecer aqui um kit de sobrevivência para que o empreendedor, o autônomo, o empresário, ele tenha como, digamos assim, base, né? Para que ele volte a ter essa retomada das suas, no caso, atividades. E no meu kit de sobrevivência, eu dividi em 5 etapas, tá bom? Então, vamos lá primeiro. Eu coloquei aqui uma análise financeira, que é justamente a proteção do caixa, integrada aqui com o ajuste dos custos fixos e variáveis. É justamente a gente fazer um levantamento de custos, a gente fazer um levantamento de possíveis prejuízos ou lucros que você teria se não tivesse acontecido a pandemia. É você proteger única e exclusivamente o seu caixa. A Laodiceia, mais do que ninguém como contadora, ela sabe disso, que existe uma proteção de caixa para a tua empresa, que lá também a gente pode criar, por exemplo, uma reserva de emergência, a gente pode destinar um valor emergencial para algumas situações, como, por exemplo, a pandemia, a gente pode, por exemplo, tirar algum valor de forma programada e projetada para, de repente, cobrir o estoque e assim, etc., né? Como, por exemplo, pagamento de aluguéis, etc. Então, essa seria a primeira dica do kit sobrevivência. Alguma dúvida, Laodiceia? Não, então, Sabrina, só para eu entender um pouquinho aí. Primeiro passo é a gente fazer um diagnóstico para entender como está a nossa empresa hoje, ou de repente como ela já estava, porque muitas empresas que estão com dificuldade agora, elas já estavam com alguns problemas, então a gente precisa identificar esses gargalos, identificar qual é o cenário hoje. Primeiro é esse diagnóstico, Sabrina, levantar aí as despesas, as possíveis receitas, dependendo da atividade, dá para fazer uma projeção de receita. Até se você não for ter nenhuma receita, como é que
como é que funciona? Vai colocar o que tem aí no seu caixa, o que você pode gerar de caixa, e depois a gente pode falar um pouquinho de algumas medidas para que existam possibilidades de geração de outras receitas, se dependendo da sua atividade você está 100% fechado aí, porque ainda temos algumas atividades que estão fechadas. A gente tem escolas que estão se adaptando ao EAD, né, mas que estão tendo muita dificuldade para receber. Então, nesse primeiro momento, vai fazer um diagnóstico, é isso, Sabrina, da realidade, de como está... Lembrando que o cenário já não era favorável para muitos empresários, autônomos e comerciantes. Então, a gente tem que fazer uma análise da viabilidade econômica e financeira dessa empresa justamente para entender onde ela estava antes da pandemia e onde ela se enquadra agora durante a pandemia. É sempre prevendo o efeito pós-pandemia. Lembrando que nós vamos vivenciar um dos momentos históricos mais críticos com relação às finanças que a humanidade já passou. Então, é preciso você enquadrar, você diagnosticar, bom, entender onde é que a minha empresa estava antes da pandemia, onde é que ela está agora, porque se ela já estava com uma receita ruim, com um caixa completamente desestruturado e desorganizado, a tendência é que se você não tenha tido um controle sobre esse caixa e, de fato, sobre as finanças da tua empresa ou do teu negócio, ela não ficou do jeito que estava. Ela tendeu o quê? A ter uma piora financeira. Então, isso é extremamente importante e, assim, é muito perigoso para a tua empresa, de repente, ou então para os teus fornecedores, credores, funcionários, até mesmo para você, se esse teu negócio é a tua renda principal. Então, você precisa entender que hoje, a tua empresa, em um cenário de 4 meses, 120 dias, ela está passando por 3 cenários diferentes, tá? Antes da pandemia, como estava a tua empresa, durante a pandemia ela está completamente diferente e pós-pandemia ela vai estar num cenário econômico financeiro completamente diferente. Agora, é você que vai induzir a tua empresa a estar no aspecto financeiro positivo ou negativo. Então, gente, para quem não assistiu a primeira live, eu indico ir assistir lá, porque a gente falou algumas dicas de como você entender melhor do teu negócio, para prospectar mais clientes, e também para entender melhor que o consumidor, ele não deixou de existir, ele continua existindo, só que agora ele entendeu que o poder de compra dele é mais reduzido. Se o poder de compra dele é mais reduzido, vai de você entender do teu cliente e expor o teu produto na medida de compra que esse, de repente, consumidor ou cliente, ele possa vir a fazer. Então, o primeiro passo aí do kit sobrevivência para o empreendedor, o autônomo, seria a análise financeira. É aquilo que a Laodiceia estava falando, é você proteger o seu caixa, de fato, para eventualidades, imprevistos financeiros, tá? Até porque, gente, não se fala em outros imprevistos agora que não sejam financeiros. Todo mundo está passando por algum imprevisto, é o carro que está quebrando, é, de repente, a parcela do carro que você não está mais conseguindo manter. É, de repente, a parcela do teu imóvel que não está conseguindo manter. A escola que continua tendo que você tem que pagar. Então, assim, é bom projetar gastos, que no caso são prejuízos, e ganhos, que são possíveis lucros, se você conseguir aí, de repente, fortalecer esse teu negócio e achar outros métodos de sobrevivência, né? Aquilo que a gente falou da questão da criatividade. A criatividade, nesse momento, ela vai salvar o teu segmento e o teu negócio. Então, desse kit de sobrevivência, quer falar alguma coisa, Laude? Não, resumindo aí, né? Identificar tudo que levou a empresa, de repente, a sair dos trilhos agora. Fazer uma análise de tudo que entra, de tudo que sai e principalmente daquilo que tiver negativo na empresa, né? Porque se a gente tiver um saldo de caixa muito negativo, a gente vai precisar fazer um esforço para que essa realidade ela mude, né? Então, é basicamente isso, né, Sabrina? A segunda dica desse kit de sobrevivência esbarra diretamente justamente naqueles autônomos, ou então MEIs, né? Enfim, empresários e pequenos empresários que já estavam com a realidade das suas empresas ou, de fato, daquele negócio totalmente desorganizada e, de repente, fora dos trilhos financeiros. A segunda dica, após você fazer um levantamento da análise para tentar entender onde a tua empresa se encontra, é justamente o microcrédito orientado. Sabrina, o que é microcrédito? Eu sou extremamente a favor da liberação e do acesso a microcréditos para empresários, autônomos. Inclusive, daqui a pouco eu tenho uma novidade para contar para vocês, não agora, ainda não posso revelar, mas eu vou dar para a AGE essa divulgação, tá bom? Que é justamente lutando
que a gente vai lutar justamente pelo acesso de forma menos convencional e menos difícil do microcrédito justamente para autônomos profissionais liberais, tá bom? Pequenos e médios negócios, né? Enfim, comerciantes, etc. Então, o que é o microcrédito orientado? Seria você, após fazer a análise e o levantamento da condição, entenda, a tua empresa, assim como você, ela possui uma certa condição financeira. Você possui uma condição financeira, a tua empresa possui um outro tipo de condição financeira. Após você identificar se de repente esse caixa ele está mais para negativo que para positivo, você vai poder dizer assim, preciso hoje, para a sobrevivência da minha empresa e para de repente buscar durante 6 meses um estoque ou de repente melhorar aí a mídia da minha empresa, eu preciso de tanto, eu preciso de 10 mil, preciso de 20 mil, preciso de 5 mil para elaborar um bom plano aí de expansão ou um bom plano de emergência, de contingência para a minha empresa. Então, o que seria essa liberação de crédito? Você vai fazer uma proposta, obviamente, para uma instituição, para um órgão, só que orientada. Então, quando você for enviar essa proposta para o órgão, através do seu plano de negócio, através do plano financeiro, você vai identificar para essa instituição financeira, para o banco que você tenha, de repente, mais afinidade, você vai identificar, olha, eu preciso de X a um prazo de Y e eu posso pagar nesse prazo aqui uma parcela de tanto que cabe no meu orçamento, justamente para você não pegar uma dívida, para gerar outra dívida, etc. Adorei o filtro, adorei o filtro, tá? Bate-papo empreendedor. Então, a segunda dica é justamente optar e buscar pelo microcrédito de forma orientada. Eu não sou contra empréstimos, eu não sou contra crédito consignado, desde que seja feito de forma consciente o bom uso desses recursos financeiros, para que você mais tarde, lembrando que sempre que você faz uso ou você adquire ou opta pelo microcrédito, você vai ter que pagar. Obviamente que, digamos aí, o prazo para você começar a pagar esse tipo de crédito, que seria os microcréditos, ele tem um prazo um pouco mais estendido, normalmente leva de 6 a 8 meses para você começar a pagar, então dá uma certa respirada, uma certa folga aí nas tuas finanças e dá para você elaborar, de repente, um plano de contingência emergencial para que você salve a tua empresa, não só durante a pandemia, mas já também prevendo o cenário pós-pandemia, que a gente sabe que a gente vai encontrar muita dificuldade de consumo. O consumo vai deixar de existir, Sabrina? Não. O consumidor ele continua consumindo, só que com um poder de compra bem mais reduzido, porque o consumidor ele também foi impactado. Então, é interessante a gente ter como segunda dica o microcrédito orientado. Ei, Sabrina, eu fiquei aqui um pouco na dúvida, assim, esse microcrédito orientado, eu tenho aqui uma microempresa, como é que eu faço na prática esse microcrédito? Eu consigo fazer sozinho, sem um planejamento organizado, estruturado, ou eu vou precisar da ajuda de um profissional para eu pedir esse microcrédito? Como é que funciona? As instituições já têm esse microcrédito disponível? Como é que funciona? Sim. Inclusive, o Sebrae, gente, ele é um órgão que acompanha o microempreendedor individual, o autônomo. Ele possui consultores de forma gratuita à disposição. Como ainda não voltou às atividades por conta da pandemia ainda, mas eles estão atendendo via telefone, então basta você entrar em contato pelo site ou pelo 0800 do Sebrae, você consegue uma consultoria gratuita. Eles te dão uma consultoria, obviamente, que não é do dia para a noite, mas você vai conquistando, e de fato, obviamente, que você não pode chegar no Sebrae e dizer assim, olha, eu quero microcrédito de tanto. Até porque o Sebrae é uma instituição, é um órgão que ele tem relação com várias instituições bancárias. Então, é isso que eu estou falando. A tua empresa, de repente, ela pode estar precisando de X, mas, de fato, o Sebrae, através do microcrédito com instituições bancárias, ele pode conseguir Y. E é a partir desse valor que ele pode ceder de liberação de crédito para você, porque aí entra várias questões financeiras mesmo, até de impostos, etc., de organização da tua empresa, de formalização também do teu negócio, é que você vai poder dizer assim, olha, então a partir desse valor eu consigo organizar a minha empresa dessa maneira. Você não vai conseguir microcrédito, liberação de microcrédito, acesso a microcrédito com a sua empresa toda desorganizada, sem você ter como norte, assim, qual é o objetivo central da minha empresa? Qual é a missão da minha empresa? Quais são os valores da minha empresa? Qual é o objetivo? Qual é a minha atividade principal? Qual é o meu segmento de negócio? Quem é meu público-alvo? Quem são as pessoas que eu posso vender
qual é a minha carteira de clientes, como é que eu prospecto de cliente, qual tem sido o meu faturamento médio durante 1 ou 2 anos, já que a minha empresa tem 5 anos de faturamento. Coisas básicas para que você apresente de forma legal é que você precisa ter. E, obviamente, que se você ainda é muito cru, né, Laodiceia? Nesse mundo das finanças é importante você assim, buscar e optar por um profissional habilitado. E se você de repente ainda não tem condições e assim, mas já quer organizar as suas finanças, eu indico de todo e bom coração, de bom grado, o Sebrae. Mas lembrando que o Sebrae tem um microcrédito limitável para pequenas e médias empresas, tá? Lembrando que também, se você tem um pouco mais de condição e já entende um pouco melhor do segmento do seu negócio, é importante, de repente, procurar uma empresa de consultoria, uma empresa de contabilidade, uma empresa que possa te dar esse auxílio, essa assessoria, em como você estruturar administrativamente, tá? Porque não importa só você ter 10, 20 anos de mercado. Você precisa ter um plano de negócio bem elaborado, você precisa ter um plano financeiro, você precisa ter um plano de emergência, você precisa ter um plano de expansão, você precisa ter um plano de clientes. Então, assim, se de repente você tem um pouco mais de condição e já tem um pouco de ideia do que é o teu negócio, do que é a tua atividade, você de repente já quer franquear, é interessante optar por, assim, assessorias, escritórios, até mesmo para que você chegue numa instituição financeira que você tenha relacionamento, né, que de repente você tenha conta jurídica ali, e começar a conversar sobre uma liberação de microcrédito que caiba no teu orçamento. Lembrando, é sempre importante caber no orçamento que você possui, de acordo com a tua condição financeira, tá? Então, digamos, a gente... Oi, tenho 3 aqui. Lindo, boa noite, empreendedor. Então, Laodiceia, então esse kit de sobrevivência que eu montei, na verdade, todos os fatores estão interligados. Você precisa, na verdade, resolver um para poder conciliar com o outro e assim sucessivamente para que seja um kit de sobrevivência de fato, né? É um kit emergencial, tá, gente? Que normalmente deve ser aplicado a toda e qualquer empresa no decorrer da vida dessa empresa. Mas como a gente sabe que muitas empresas não fazem, né, Laodiceia? Esse controle, esse levantamento, esse apuramento de informações é o kit de sobrevivência que dá para fazer agora o mais rápido possível para tentar salvar a tua empresa ou então, de repente, retomar as atividades. Então, o segundo ponto é o microcrédito. Tá. E Sabrina, olha só, será que a gente pode dizer aqui que aquelas empresas que tem muita gente que pega, de repente, uma indenização, pega algum recurso e começa a empreender porque faz alguma coisa muito bem feita, às vezes aquelas empresas de alimentação, né? Geralmente é alguém que sabe cozinhar muito bem, o artesanato, às vezes é uma pessoa que sabe muito bem fazer um artesanato, às vezes é alguém que era muito bom vendedor e aí resolve abrir a sua loja de varejo, em qualquer que seja o segmento. Às vezes é um próprio veterinário, né, que gosta muito de animal e resolve abrir aí uma clínica, um pet shop, enfim. Mas a gente pode dizer que agora, nesse momento, a gente vai separar de fato e de verdade o profissional do amador, porque assim, tem muitos empreendedores que acham que ser empreendedor é pura e simplesmente abrir um negócio, mas a gente sabe que tem muita coisa. Olha só, nesses minutos você já falou de planejamento, você já falou de reserva de emergência, você já falou de projeção, você já falou de carteira de clientes. Então, assim, tem muitas coisas que a gente sempre precisou analisar quando se abre uma empresa. Tem alguém falando aqui, hoje nós temos também o Pronamp, que é muito interessante, realmente, mas, gente, todo crédito que está disponível hoje no mercado, você precisa ter muito cuidado ao pedir esse crédito. Porque imagina, ele vai passar, lembrando também, né? Lembrando também que Sabrina, por exemplo, tem gente que está pegando o cheque especial. É uma das taxas mais altas que a gente tem aí, o cheque especial. Então, assim, até para você contrair uma linha de crédito dessa, precisa ser analisado. E aí, você que não tinha controle nenhum, você que não tinha informação nenhuma, que não tinha com você aí desde o início, de repente o próprio Sebrae que ajuda nessa questão do plano de negócio, né? A gente tem consultores aí, tem alguém me mordendo aqui. Ela estava me arranhando, aí eu peguei aqui e ela está me mordendo porque eu estou mexendo a mão, ao rabo. Então, olha só, gente, é um momento que a gente precisa, por isso que a Sabrina começou falando da questão da análise financeira, né? Começou falando do diagnóstico.
A gente vai falar aqui, viu, Roberto, um outro dia só sobre o Pronamp, para esclarecer as dúvidas do Pronamp, como que funciona essa linha de crédito, se todo mundo vai ter acesso. Eu, como contadora, tenho observado que chegou para alguns clientes meus, não chegou para outros, então a gente vai tirar um dia um programa só para falar sobre o Pronamp, até porque o Pronamp ainda não foi 100% liberado, né? Ele já está sendo notificado, mas é uma linha que não vai ser para agora, esse exato momento. Já essa opção que a Sabrina deu, do microcrédito, ele já pode ser feito. Emergencial. Ele é emergencial, então com esse levantamento da realidade da empresa que você está aí, com a ajuda, de repente, do seu contador, a maioria aqui já deve ter um contador, com exceção de autônomos e MEI, né? Então, já senta aí com o contador, já senta com o seu consultor empresarial e rever essa situação para pedir esse microcrédito, mas sempre ter esse cuidado, porque a finalidade do microcrédito ele é salvar o negócio e não endividar mais ainda, né, Sabrina? Com toda certeza. Então, assim, lembrando que o Pronamp, ele é um programa nacional de apoio a micro e pequenas empresas. Então, na verdade, por ser um programa, ele tem, assim, N vertentes como forma de incentivo a micro e pequenas empresas. Mas lembrando que para toda e qualquer liberação de crédito, digamos, liberada pelo governo, como também é o caso do Fundo Esperança, exclusivamente aqui no estado do Pará, o que acontece? Vai passar sempre por uma análise de viabilidade financeira da tua empresa. Então, é preciso que você esteja muito bem organizado. Não adianta colocar a tua empresa para se inscrever nesses programas se você não souber responder a perguntas básicas que todo e qualquer programa e projeto de incentivo, digamos, econômico, ele tem como base. Então, por exemplo, ele vai te perguntar qual é o capital social da tua empresa. Se você não tiver um bom contador, você não vai saber. Qual tem sido, digamos, a venda média, o consumo médio, digamos, o faturamento médio da tua empresa nos últimos 4 anos. Então, assim, aí muitos me dizem assim, mas eu coloco qualquer coisa, mas qualquer coisa não está de acordo com o segmento da tua atividade. Então é por isso que muitas vezes você não entende, mas o meu amigo foi contemplado e eu não. Claro, ele pelo menos tem um apoio, ele tem uma orientação, ele entende melhor do negócio dele. Não adianta você inscrever a tua empresa em qualquer programa de liberação de crédito se você não souber responder a quesitos básicos. Então esse kit que a gente está montando aqui, que a gente está construindo aqui hoje com vocês, é justamente para que assim, serve tanto para liberação de microcrédito, quanto para que vocês se inscrevam em qualquer programa, para que vocês elaborem e conheçam melhor o negócio de vocês, tá? O Genilson colocou aqui. Ele colocou, mas se o cenário não é positivo e tem um levantamento negativo, assim terei de fechar a empresa, justamente disso que a gente está conversando aqui. De repente, se você não assistiu a live desde o início, eu vou repetir. A gente está construindo aqui um kit de sobrevivência para empresas, assim, não especificamente nesse cenário, mas a gente sabe que a maioria dos autônomos empresários no estado do Pará, aqui em Belém, Laude, chegou aqui um amigo meu, o Nadilson, ele é diretor estadual do Procon. Então, muito obrigada pela presença aqui. Seja bem-vinda. A gente já fez live com ele, é bem interessante. Então, acho que a gente vai fazer de uma live repente... com o Nadilson, né? Diretor do Procon, acho que cabe uma live aí. Até para a gente atender melhor os nossos clientes e evitar que o Procon acione a nossa empresa. Com certeza. Então, assim, respondendo ainda ao Nildo Costa, então, esse kit de sobrevivência que eu montei aqui com 5 tópicos básicos é justamente como você pode entender melhor da tua empresa em menos tempo para que você, redirecione, o Nadilson respondendo, redirecione e, assim, reorganize a tua empresa no cenário atual, tá bom? Então, a conjuntura, ela não é favorável para ninguém, para empresário nenhum, mas é importante que você lute ainda pela tua empresa. Então, aqui a gente já falou no primeiro passo desse kit de sobrevivência sobre análise financeira, um mini diagnóstico da tua empresa, levantamento de despesas, de custos, de entradas, de receitas, de saídas, e chegar a um quesito, bom, a minha empresa ela está no negativo, a minha empresa está no positivo, e aí, a partir desse cenário é que você começa, de fato, a tomar algumas saídas. É você entender onde estou, para onde vou, né? E não sair apontando sem direção. Então, assim, digamos assim, o segundo passo... Só te cortando aqui rapidinho, só para complementar a resposta ao Nildo. Nildo, qual que é a ideia aqui? O que a gente está tentando explicar é o seguinte, que tem muitas linhas de crédito que, apesar de hoje a nossa realidade ela tá ruim,
os bancos, as instituições financeiras, o que eles vão fazer? Eles vão analisar o teu passado, porque obviamente agora todo mundo está, vamos dizer aí, na pindaíba, está todo mundo sem dinheiro. Mas o banco, ele vai querer uma segurança, ele vai querer saber se você vai ter condições de pagar, não necessariamente porque hoje você está sem um faturamento, mas pelo histórico anterior. Então, o que está acontecendo na prática que eu estou observando com os meus clientes? Aqueles meus clientes, viu, Sabrina, que tinham o hábito de informar o faturamento, de controlar melhor as entradas e saídas, de pagar os seus impostos em dias. Eu tinha cliente aqui que tinha financiamento, que tem parcelamento de débitos federais, mas eles estão em dias. E aí a gente viu as declarações desses clientes, ou seja, essas declarações são do ano passado, não é de agora. Então, aqueles clientes que estavam nessa situação, eles já foram notificados, já receberam lá no ECAC a notificação de que eles podem entrar em contato e se beneficiar do Pronampe, ou seja, vai imprimir aquela cartinha e vai procurar uma instituição bancária juntamente com a documentação. É nesse sentido que a gente está falando, Nildo. Então, assim, Lau, isso é a minha empresa, de repente tinha um faturamento baixo, porque o que acontece é uma realidade, Sabrina, e a gente tem que falar. O que acontece? Muitas empresas, Sabrina, não informam, às vezes, nem 50% do seu faturamento. E aí, agora a pessoa, por exemplo, sei lá, faturava 100 mil, aí ela informava 25 mil. E agora, para ela cobrir os custos dela, ela precisa de 50 mil e ela não vai conseguir, porque ela informou que ela faturava 25 mil, os bancos, as instituições, elas cruzam essas informações, os bancos, eles enviam a E-Financeira, a Receita, o governo cruza essas informações, e agora essa pessoa não vai conseguir um crédito que muitas das vezes vai cobrir aí as despesas, vai atender a realidade do fluxo de caixa dele, porque ele não teve essa programação antes. Então, assim, o que a gente quer dizer é o seguinte, que tem muitas empresas que estão aí colocando a culpa 100% na pandemia e a culpa era de gestão. Lá, não tem o cenário já não estava nada favorável para as empresas antes da pandemia por conta da falta de controle financeiro, né? Falta de controle de programação. Então, assim, agora a ideia é que essas empresas ou elas correm atrás do prejuízo e tentam se reorganizar para daqui para frente trabalhar da maneira mais correta possível, ou não vai ter crédito que vai salvar ninguém que não tenha organização, que não tenha controle, não é verdade, Sabrina? Com toda certeza. Então, é por isso que nós estamos aqui elaborando essa live. É assim que... Ajudar, como né? eu vejo a live, tá? A partir da live a gente constrói ideias, a gente constrói insights, a gente constrói oportunidades. Então, é isso que a gente quer, assim, propor para vocês aqui, autônomos, microempresários, comerciantes, donos de fato, de negócios locais e pequenos negócios. A gente quer propor algumas saídas para que você consiga sair desse cenário que a gente já sabe que não é favorável. A gente sabe que não é favorável, né, Laudicea? A gente sabe que são pouquíssimas empresas hoje que têm alguma coisa em caixa, que possuem uma certa reserva. Então, a gente está falando especificamente para a massa, que é a grande maioria. Então, do kit que a gente está construindo aqui, a gente já falou sobre análise financeira, sobre microcrédito orientado. A gente vai agora para o terceiro ponto, que eu chamo de renegociação com fornecedores. Exemplo, se de repente você tem uma pizzaria, tem uma hamburgueria, a gente sabe que você sobrevive aí da entrega da carne, de repente, daquele material para embalar a carne, da verdura, do alface, e a gente sabe também que esse prazo de pagamento a fornecedores de empresas, como por exemplo hamburguerias, padarias, pizzarias, eles dão um prazo um pouco mais estendido, que é de 15 a 45 dias, né? É um prazo que não é tão grande, é um prazo curto, e normalmente se você não tiver feito uma boa organização das suas finanças, dessas notas de faturamento de fornecedores lá no início, antes da pandemia, é capaz de agora, você dono de pizzaria, padaria, digamos, de algum gênero alimentício, está com um bando de nota faturada aí, vencida, e você não consegue pagar. Então, Sabrina, o que é que eu faço agora? Eu tenho mais de R$1.000, eu tenho mais de R$2.000 devendo para esse fornecedor da carne, e eu não consigo mais comprar dele, porque ele está me segurando, porque eu tenho nota devendo, e automaticamente eu não tenho mais como abrir o meu negócio, porque eu dependo do fornecimento da carne que ele tem. Então, justamente você chegar, fazer um levantamento, quanto eu devo de nota para esse meu fornecedor de carne? Quando eu devo de nota aí faturada, que tem atrasada, para esse, de repente, esse meu fornecedor de caixa de papel,
ou então de lenço. Quanto eu devo? Ah, eu devo 1.000, devo 2.000, e aí você vai ligar para esse empresário, vai ligar para o fornecedor e vai renegociar todas essas notas, tá? Gente, para o cenário econômico financeiro atual, a pandemia, ela meio que, assim, descapitalizou e desorganizou financeiramente tanto o pequeno quanto o grande. Os grandes, eles tinham, sim, capacidade, estrutura financeira para se manter por 3, 4 meses, só que a pandemia vai passar disso, né? A gente já está passando dos 4 meses de pandemia. Então, se você souber exatamente organizar essas notas, chegar com o teu fornecedor e disser assim, olha, eu te devo R$ 2.000, tem como eu parcelar de 12 vezes? Eu vou pagar 12 vezes de R$ 100 e assim você começa novamente a me fornecer o produto, a me fornecer a carne, a me fornecer de repente o lenço, porque eu preciso disso para te pagar. Então, é através da venda desse produto que eu vou conseguir, de repente, começar a pagar as tuas notas e também a voltar a me tornar aquele cliente adimplente. Então, aí eu espero que vocês tenham entendido essa questão, porque é extremamente interessante. Então, esse passo a passo que a gente está construindo aqui é que vai levar você a renegociar com esse teu fornecedor, justamente para que ele volte a te fornecer o produto essencial do teu negócio. Então, assim, não desmereçam quando a gente fala assim, você precisa organizar. A palavra do momento é organização. Não desmereçam. A organização é a chave do sucesso do teu negócio. Então, Láudia, eu acho que até aqui tá bem interessante, né? Tá. Inclusive, Sabrina, nessa questão de renegociação de dívidas, eu acho que agora é o momento realmente da gente se aproximar cada vez mais dos nossos fornecedores, né? Estreitar os relacionamentos. Claro que a gente vai cortar muitos custos e é como a Sabrina falou, aquilo que é essencial para a tua atividade, tu vai ter que priorizar, não pode deixar de pagar, mas vai renegociar, pedir um desconto, parcelar, pedir uma carência. Às vezes tem fornecedor que dá uma carência de 2, 3 meses para você pagar e volta a lhe fornecer. Isso é muito importante. Além disso, Sabrina, verificar as oportunidades que o próprio governo está dando com relação à postergação de tributos, a parcelamentos, né? O próprio Pronamp, que a gente vai falar num outro momento. Ou seja, o governo também está fazendo algumas ações para ajudar essas empresas, mas precisa tudo, para incentivar. Claro, ser analisado. E aí, quando a gente fizer esse planejamento, Sabrina, já que a gente está falando em postergação de imposto, teve gente que lá em março vai pagar agora em julho, né? Então, a gente já está entrando julho, você já precisa pagar esse imposto, que vai ser só o ISS e o ICMS agora para as empresas do Simples Nacional, e vai pagar os impostos federais só lá em outubro, novembro e dezembro. Então, assim, aproveitar. Ou seja, é uma oportunidade em tanto, né? Para dar uma respirada nas finanças com relação a impostos e organizar, até mesmo para retomar uma organização financeira dessa tua empresa. Então, é por isso que a gente está aqui hoje. Para ajudar nisso aí. O que mais, Sabrina? Isso. Vamos lá, nesse plano de emergência. E aí, quando a gente sai dessa renegociação com fornecedores, que é você chegar com o teu fornecedor e estabelecer, digamos assim, um prazo maior para você pagar e você voltar a ter esse produto que é essencial para a tua venda de fato disponível novamente, você passa aí para o quarto passo do nosso kit de sobrevivência de 5 passos, que é o marketing e mídias digitais. Gente, os negócios hoje em dia precisam estar na internet. O teu negócio, independente do segmento, ele precisa estar nas redes sociais. Você, Sabrina, mas a minha prestação de serviço é muito dificultosa. Bom, se você tem um negócio de uma prestação de serviço, é porque você encontrou, digamos, cliente, é porque você encontrou um segmento. Então, você precisa saber que segmento eu estou, por exemplo. O meu segmento, o da Laodiceia, do Age, dá pra gente ter site, dá pra gente ter YouTube, dá pra gente ter WhatsApp, dá pra gente estar no Instagram, estar no Facebook, dá pra gente ter Telegram, dá pra gente ter dá pra gente se aproveitar de N redes sociais. Então, você precisa entender que o teu negócio, ele precisa estar nas redes sociais. Sabrina, mas eu já tenho há 40 anos meu negócio, eu acho que eu não tenho muita afinidade. Contrata alguém, pega de repente alguém da tua família que tenha mais afinidade. Gente,
Lembrando também que isso não faz parte do kit de sobrevivência, mas faz parte dos negócios familiares. 99% dos empreendimentos no Brasil são de negócios locais. A gente sabe que os negócios locais, muitos envolvem familiares. Então, se de repente o teu negócio é familiar e o teu filho ele está em casa e de repente ele está desempregado, ou então até ele não ajuda ainda com recursos financeiros, envolve ele no teu negócio, porque o jovem de hoje em dia, o adolescente, assim, ele tem mais envolvimento e afinidade, porque a gente sabe que muitos donos de negócios locais, às vezes, já passa de 50 anos, já passa dos 45, e que esses recursos a gente sabe que não foi disponibilizado há muito tempo. Então, a gente sabe que leva um pouco mais de tempo para começar a organizar. Mas envolve o teu filho, envolve o teu ciclo familiar. Afinal, para que você melhore as finanças do teu empreendimento, você precisa organizar as finanças dentro de casa também. Foi o que a gente falou na primeira live. Então, de repente, pega esse jovem que está na tua casa, pega o teu enteado, pega de fato teu filho, ou então, enfim, um jovem que de fato nesse momento não esteja estudando e que possa, né, se disponibilizar, envolve ele também, coloca o teu negócio nas redes sociais, cria um grupo no WhatsApp, coloca todos os possíveis clientes, os vizinhos, para começarem de fato a conhecer de repente aquele produto novo que você quer lançar. É extremamente importante, gente. Eu não estou falando aqui que você tem que colocar, você precisa colocar. Se ainda não está, coloque. Sabrina, mas eu quero que já tenha 1000 seguidores, eu vou comprar. Não precisa comprar seguidores. Você precisa o quê? Estar na internet, começar a movimentar, começar a gravar um pouquinho daquilo que da tua atividade, um pouquinho daquilo que tu faz, para começar a envolver esse cliente, lembrando que o melhor marketing ainda é aquele de indicação. Aquele de indicação que muitas vezes o cliente A comprou aqui, mas que já repassou para o B e está lá no E já, e ele já te conhece e você não sabe de onde ele veio. Então é importante você continuar fazendo o marketing físico, né? Que é aquele mesmo de conhecer a pessoa, e o marketing nas redes sociais. As redes sociais têm aproximado muitas pessoas, têm aproximado segmentos, têm aproximado profissionais. Olha o caso aqui meu e da Laodiceia, a gente ainda não se conheceu pessoalmente, mas através de uma outra pessoa, por conta do Instagram, da rede social, a gente chegou e a gente já está fazendo a segunda live. E assim, as redes sociais aproximam muito mais, às vezes, do que de fato aquele negócio no meio da rua, porque tem um alcance muito grande, tem um alcance muito significativo. Lembrando também que existem cursos no YouTube gratuitos, ferramentas gratuitas que ajudam você a entender melhor. Porque antes, né, antes da pandemia, eu, por exemplo, eu não sabia fazer uma imagem boa de marketing. Existem hoje aplicativos como o Canvas, que você mesmo monta, assim, recursos maravilhosos que você não precisa mais pagar um profissional. Obviamente não vai ficar extremamente profissional, mas dá para você começar, de repente, se você tiver com recursos baixos. Então, é importante você colocar o teu negócio hoje nas redes sociais, independente de qual seja a tua escolha, tá bom? E lembrando também que envolver sempre o ciclo familiar nesse teu negócio local, de repente, que seja familiar também é muito interessante. Então, acaba que toda a família, daqui a pouco, ela está se organizando financeiramente e, obviamente, aumentando aumentando essa lista de clientes do teu negócio. E o quinto passo, gente, que é pra gente, de fato, não se estender muito aqui, eu quero dar oportunidade para a Laodiceia ainda perguntar também para vocês, seria a legislação trabalhista e os impostos. Gente, não tem como falar de empresa, não tem como falar de negócios se você não souber o mínimo de legislação trabalhistas e impostos. Sabrina, mas eu achava que era só ter uma ideia de negócio, era só abrir uma porta e eu já era empreendedor. Não, gente, empreendedor é mais do que ter um hobby. É mais do que levantar uma ideia do papel. Ser empreendedor é você ter cuidado, é você ter responsabilidade social com você, com o seu negócio, com as pessoas que trabalham com você. Porque eu, como empreendedora, como empresária, como autônoma, eu entendo o quê? Que eu tenho que ter responsabilidade civil também, social e econômica com as pessoas que estão também comigo, tá? Porque eu entendo que hoje ninguém mais é obrigado a trabalhar para você. As pessoas trabalham com você porque acreditam na missão do teu negócio, da tua ideia. Então, independente se você, de repente, tem 10, 20, 30 anos no mercado, é importante você formalizar o teu negócio, é importante você entender de legislação trabalhista, é importante você entender também de impostos. E, obviamente, que quem vai conversar com você sobre isso é um advogado, é um contador, é uma assessoria, é um escritório de financeiro. De fato, assim, são profissionais que podem, e gente, não é nem bicho de 7 cabeças.
talvez seja um bicho de sete cabeças ainda para você, porque você nunca pegou para ler, de fato, digamos, o ramo da tua atividade, de fato, quais são as leis trabalhistas que regem a minha atividade? Quais são os impostos que regem essa condição da minha empresa? Se eu sou microempreendedor, se eu sou simples nacional, se eu sou EPP, se eu sou, digamos, uma empresa de associados, você precisa entender. Não adianta você querer ocultar gastos, não adianta você querer ocultar, de fato, faturamento, lucro, não adianta, gente, porque às vezes pode ser prejudicial para você. Quando você não declara aquilo que você fez, automaticamente hoje, a liberação de crédito, muitas liberações de crédito, inclusive o Pronamp, a Laudicea pode me corrigir se eu estiver errada, ela vai incidir a liberação de crédito a partir da declaração que você fez anual passada. Então, assim, se você fez uma declaração baixa, obviamente que a liberação do crédito vai ser em cima dessa declaração que você fez no passado. Então, assim, é importante que você tenha uma assessoria extremamente competente e que te faça entender e que abra sua mente para que você entenda assim, bom, eu preciso estruturar melhor o meu negócio, eu preciso formalizar de todas as maneiras possíveis, porque em uma situação como uma pandemia, lembrando que essa pandemia, ela pode estar vindo agora, ela pode voltar daqui a 4 anos, ela pode voltar daqui a 1 ano. Então não adianta só agora querer jogar esses problemas sociais, econômicos, financeiros para debaixo do tapete, achando que não vai voltar. Sempre vai ter um coronavírus para vir e enfrentar você e a sua empresa. Sempre vai ter uma crise financeira escancarando você com os seus negócios e te fazendo refletir. Poxa, por que eu não cuidei melhor da saúde da minha empresa? Poxa, por que eu não paguei, de repente, aquela assessoria de contabilidade? Poxa, por que de fato, eu não procurei ajuda com consultores gratuitos do Sebrae, por que eu não fui buscar? E hoje, infelizmente, eu vou ter que fechar as portas. Então, assim, para que você não tenha uma consequência maior ainda do teu negócio, é importante que você busque profissionais habilitados, é importante que você busque entender melhor sobre o ramo de atividade, sobre o segmento que você tem, para que você consiga, de uma forma total e geral, de uma forma macroeconômica, entender do teu negócio. Eu acho que é por aí. A gente falou hoje sobre o kit de sobrevivência nesse passo a passo, que a gente pode até disponibilizar depois, né, Laudicea? Colocar aqui para vocês. E é isso, gente. Se vocês tiverem perguntas... E eu queria só acrescentar, né, Sabrina, com relação a essa questão de trabalhista e de impostos. O governo está liberando uma série de medidas para ajudar as empresas nesse sentido, mas também a gente já precisa, por isso que a Sabrina bateu tanto nessa tecla de procurar um profissional. Por quê? A gente está retomando as atividades, né, Sabrina? Agora a gente vai ter uma série de fiscalizações também. O governo ele vai começar a fiscalizar principalmente essa questão trabalhista, né? Ora, vejam só, o governo também precisa de receita para investir na saúde, para investir na educação, para investir no saneamento, e aí ele vai começar também a fiscalizar muito mais as empresas, até porque quando você aderir ao Pronamp, quando os próprios trabalhadores, quando buscaram acesso ao auxílio emergencial, os microempreendedores, né, que buscaram acesso ao auxílio, o governo gerou um grande banco de dados, né, Sabrina, com essas informações. Então, assim, a gente precisa ter todo um cuidado nesse momento e, principalmente, a gente está tendo essas legislações trabalhistas que elas podem... A gente está verificando que as fiscalizações elas estão aumentando com relação à segurança, com relação aos direitos trabalhistas, né, por conta de tudo isso que está acontecendo. Então, assim... Esse último ponto que a Sabrina tocou, eu acho que o momento agora, Sabrina, a gente tem muitos trabalhadores que estão trabalhando remotamente, a gente tem uma série de situações, e eu acho que mais do que nunca a gente precisa ficar de olho na nossa equipe, mas no sentido de cobrar mais produtividade do que necessariamente horário, do que ficar o tempo todo cobrando, porque assim, o que vai fazer a diferença hoje no teu negócio é você ser um parceiro do teu colaborador, é você sentar com ele, é você mostrar a tua realidade, porque o que acontece, Sabrina? Hoje eu acredito que você não vai conseguir caminhar se a tua equipe não entender como a tua empresa está
e para onde ela vai. Então, todos juntos precisamos fazer esse esforço. Eu acho que é o momento da gente conversar. É importante, como a Sabrina falou, a questão do marketing, e a empresa precisa ter um plano B. A Sabrina colocou aqui 5 pontos, né, que a gente pode, esse kit de sobrevivência. E dentro desse kit, a gente pode entender que precisa ter sempre um plano B. A gente já viu que só aquilo que a gente fazia antes não vai ser suficiente, a gente precisa fazer um esforço. Então, assim, eu deixo aqui para vocês reverem a nossa live, ou quem não assistiu, ir lá, porque a Sabrina falou coisas importantíssimas para a gente começar a se organizar financeiramente. Complementou agora com esse kit de sobrevivência. A gente vem sempre batendo nessa tecla de você procurar ajuda. A própria Associação dos Jovens Empresários, ela está aqui para isso, tá, Sabrina? Porque o que acontece? Aqui você vai ter empresários como você, que está passando pelas mesmas dificuldades que você e que às vezes atua no teu segmento, e às vezes é um momento que você pode fazer parcerias, que você pode se ajudar, você pode ver o que é que ele está fazendo, o que vocês podem trocar, o que vocês podem fazer juntos. Então, aqui a gente divide, às vezes a gente está aqui em grupo, então, por exemplo, chama um contador que de repente ajuda aquele grupo ali até por um valor que seja mais acessível a todos, né? Não perdendo ali o valor e a importância do serviço. A gente está fazendo muito também, Sabrina, revisão tributária. O que seria essa revisão tributária? Tem muitas empresas que fizeram a tributação de qualquer jeito, porque não entendia muito de tributação, às vezes não atentava, não revisava o que estava sendo feito na sua atividade, e a gente está fazendo uma revisão tributária. Tem cliente que está recuperando, ou seja, tributos que foram pagos. Então, por exemplo, empresas aí, farmácia, autopeças, são empresas que trabalham com tributação, submissão tributária, produto monofásico, às vezes ali na tributação. Então, assim, precisa de um profissional para rever isso, porque é dinheiro que entra em caixa, né? Então, o momento da gente segurar o nosso caixa, a gente já bateu muito nessa tecla, principalmente nessa retomada. Atentar para a legislação trabalhista, entender realmente, de fato e de verdade, como funciona a tua atividade e como você pode enxugar a tua operação e buscar novos negócios para que gere receita, e isso sempre alinhado aí com a tua equipe, né? Tentando compreender também, porque olha só, na minha atividade tem muita gente que está trabalhando home office. Uma coisa é você estar lá no escritório, outra coisa é você estar na sua casa com filho, com comida para fazer, com marido. A dificuldade a gente sabe que é maior. Negociar com o seu funcionário produtividade, prazo, e não ficar cobrando toda hora. Me responde agora, fala agora, porque às vezes isso acaba prejudicando. Inclusive, a equipe do Google, ela já faz isso há muito tempo. E quando eles optaram por produtividade e não por, digamos, responsabilidade de cumprimento de horário, eles foram tão inovadores que muitas empresas ficaram assim, mas como que isso vai funcionar? Como que eu montando uma piscina no meio do escritório? Como que eu montando uma área de lazer para o meu funcionário pode melhorar significativamente, porque a produtividade que interessa, não o tempo, digamos, que ele está desperdiçando dentro do escritório. Então, de repente, a gente precisa entender que, de fato, a dificuldade, por exemplo, eu estou tendo dificuldade, a gente tem pets para alimentar, a gente tem responsabilidade dentro de casa, e a gente precisa também estabelecer um cronograma de atividade dentro de casa, porque senão a gente também não produz. Então, sempre foi produtividade. Lembrando também que o autônomo, como eu, como você, a gente já tinha essa ideia de produtividade, porque a gente já fazia home office. Então, obviamente que não era 100% home office, mas a gente já fazia. Então, é interessante você buscar entender também isso que a Laudicea falou, extremamente importante, assim, e válido, que de repente gente, entender sobre legislação trabalhista e sobre os impostos do teu negócio nunca se fez tão necessário. Só para você ter uma ideia, eu conheço agora mais ou menos 5 clientes que assim que voltaram a me procurar, porque disseram assim, Sabrina, eu tô sendo taxada, eu fui multada ou penalizada a minha empresa porque eu declarei de forma errada, porque eu fui orientada de forma errada. E assim, mas na hora essa pessoa não se preocupou em fazer de qualquer jeito. Então, se você já fez, de repente foi multado, penalizado, a tua empresa vai pagar por algum tipo de erro que você tenha cometido no passado, agora mais do que nunca, né, gente? É interessante procurar esse tipo de profissionais para que você
Não conserte as coisas, mas organize de uma vez por todas. E a gente está aqui fazendo essa live justamente para aumentar o nosso, digamos assim, grupo de parcerias. Eu sou consultora de finanças pessoal e empresarial, a Laudicea é contadora, a gente atende pessoas e, obviamente, a gente entende a pandemia também. Então, se de repente aqui existem inúmeros profissionais que fazem outras prestações de serviço, e essa é a intenção das lives, é aumentar, rede, né? digamos, essa rede de serviços Essa de uma forma bem conexões. mais. É muito interessante, gente. Então, a gente sabe que não está fácil para ninguém, mas a gente está aqui justamente com esse intuito de ajudar você, na verdade, a dar uma luz a mais, digamos, de repente, a acender aquela luzinha que de repente pode estar apagada, né, nesse momento para você. E é isso, gente. Não desistam, não se desesperem, tenham foco e procurem orientação se preciso e se necessário. Sabrina, muito obrigada pelas dicas. Eu tenho certeza que depois de tudo isso que você explanou muito bem, ficou muito bem claro, esse kit emergencial para retomada, se a gente seguir, a gente vai ter a probabilidade da gente sair um pouco mais assim, sobreviver a essa pandemia com essas dicas, né? A gente sabe que tem empresas que estão um pouquinho melhor, tem outras que estão piores, mas com certeza, com esse kit, ele vai atender micro, pequenas, médias e até grandes empresas, né? Porque eu acho que até uma grande empresa agora precisa reavaliar essa questão tributária, precisa reavaliar como é que trata os seus funcionários. Enfim, a gente tem muitas situações aí. Sabrina, muito obrigada. Cada vez que a gente faz uma live, o conteúdo é melhor e fica com gostinho de quero mais. Eu acho que eu vou arranjar outro tema para a gente conversar. Você é maravilhosa. Gente, olha só. Sabrina Virgulino, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, a gente está aqui disponível para responder, para ajudar vocês. Acessem aí o site da AGE, entre, se associem, vamos aumentar aqui as nossas conexões. Segue a Sabrina, porque todo dia essa mulher solta dicas lá muito bacana, tem o programa também na RBA. Então, assim, é um momento que mais do que nunca a gente precisa ser educado financeiramente. A gente teve aqui gratuitamente essa consultoria, essa aula que a Sabrina dá toda vez que ela está aqui com a gente. @Sabrina Virgulino. Siga essa mulher. Sabrina, muito obrigada de coração. Que Deus abençoe você, querida. E a gente vai marcar, viu, gente, uma reunião aberta. Só que essa reunião aberta é via Zoom, tá? E a Sabrina vai falar com as mulheres da AGE. Tá certo, Sabrina? Já tá sabendo disso? Que é Não, um projeto... agora, mas já topei. É o projeto Unidas, que são mulheres empreendedoras, viu, Sabrina? E você vai bater esse papo com essas mulheres empreendedoras. Então, você, mulher empreendedora que está aqui, já manda um direct aqui para a AGE, que a gente vai entrar em contato com você, vai agendar essa reunião aberta, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais, e eu tenho certeza que vai ser muito, muito, muito bom para você. Eu já aprendi muito com você, viu, Sabrina? É uma honra, um privilégio, muito obrigada. Gente, tirem print, marquem a gente, compartilhem essa live que vai ficar salva, se associem, www.agepará.com.br. Sabrina, beijo grande pra você, minha linda. Boa noite. Que Deus te abençoe. Dá um sorriso aí, gente. Tira a print, Érica, da gente. Dá um sorriso aí, Sabrina. Deixa eu cortar os comentários aqui, que é pra gente ficar bonitinha. Tá. Peraí. Pronto, já. Quem vai tirar esse print? Peraí, deixa eu ver se eu mesma tiro. Eu não sei printar aqui. Deixa eu printar, então. É melhor, peraí. Foi? É para eu printar ou você printou? É você, porque o meu não consigo. Bora lá. 1, 2, 3. Foi. Gente, eu quero convidar vocês também a visitar o meu Instagram, @SabrinaVirgulino. Eu também sou colunista da Rádio Cultura na 93.7. Todo dia de manhã eu tô lá dando dicas de finanças para a sociedade, para a população, visando sempre o combate ao endividamento, à inadimplência, ao superendividamento. A gente fala sobre microcrédito, a gente fala sobre algumas das medidas do governo para ajudar a população. Então me segue, gente. Todo dia eu tô na rádio. Se você tá no carro, se você tá em casa, tem um som, tem um rádio dentro de casa, liga lá no 93.7 a partir das 8 horas da manhã, de segunda a sexta, e dia de quinta-feira eu também estou na RBA com o programa Momento das Finanças,
dando dicas de educação financeira para a sociedade. Então, visitem o meu Instagram, tem muito conteúdo lá gratuito, liberado no link, linktree, Sabrina Virgolino. E a partir de amanhã também eu vou estar liberando alguns conteúdos que eu já fiz de vídeos. Então, não percam, Show eu de aguardo bola. vocês. Sabrina, Muito beijo obrigada. grande. Tchau, tchau. 4, 3, 2, 1. Acabou nosso tempo.